Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de genética, certo? Então, nas aulas anteriores, trabalhamos o histórico da genética, trabalhamos um pouco sobre os experimentos do Mendel, mas não entramos na primeira lei de Mendel propriamente dita, certo? Na verdade, entramos, mas sem dizer que era a primeira lei de Mendel. Quando a gente fez aqueles cruzamentozinhos lá do azão com azinho, fez o quadrinho de cruzamento, que aí a gente achou as proporções, né? 25%, 50%, 75%. Isso é a primeira lei de Mendel, certo? Que é chamada a lei da segregação dos fatores, tá? Então, segundo Mendel, os gametas, eles são puros em relação às características que eles levam. Cada característica, ela é condicionada por um par de fatores, tá? Mendel nunca chegou a utilizar o termo gene, tá? Lembrem-se disso que eu falei desde a primeira aula. Ele se referia a fatores que os indivíduos tinham e esses fatores desencadeavam o aparecimento de características. Então, no caso do Mendel, ele dizia que cada característica ela é condicionada por um par de fatores, dois fatores. E durante a formação dos gametas, esses fatores se separavam, ou seja, se segregavam e eram enviados independentemente nos gametas. Então, de alguma forma, meio que intuitiva, o Mendel ele já sabia, ou ele pelo menos já desconfiava dos processos, tá? De meiose e da hereditariedade propriamente dita. Então, o Mendel ele já dava indícios de que existiam características genéticas, as características genéticas, ou os genes em si, ele chamava de fatores, os quais desencadeavam características fisiológicas, ou seja, fenotípicas, e estas, por sua vez, eram passadas aos descendentes. Então, nesse caso aí, a gente vai hoje trabalhar especificamente a primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação independente, a lei da segregação dos fatores, também conhecida como lei da pureza dos gametas, ok? Então, vou iniciar aqui o compartilhamento de tela com vocês, para que a gente possa acompanhar aí. Então tá aí, ó. Primeira lei de Mendel, certo? Primeira lei de Mendel, lei da segregação dos fatores. Então, Mendel, ele trabalhou com ervilhas, para quem não lembra, a gente falou sobre a ervilha, né? Ele olhava a cor da semente, o tipo de semente, se era lisa, se era rugosa, o tipo da vagem, o tamanho da planta, a posição da flor, tudo isso ele começou a observar e via que algumas características predominavam em relação a outras, e aí ele começou a chamar alguns fatores de fatores dominantes, e hoje nós sabemos que são os genes dominantes, e outros fatores ele deu o nome de fatores recessivos, tá? Então, transmissão dos caracteres hereditários. Preste atenção que não são caracteres adquiridos. Caracteres adquiridos caem naquela historinha lá do Lamarck, certo? Dentro da evolução. No caso da transmissão das características, ela tem que ser hereditária, ela tem que ser passada de pai para filho por meio do genótipo, tá? Então, foram estudados por um austríaco, Johann Gregor Mendel, ou simplesmente Mendel, certo? Ele estudou as ervilhas. Os trabalhos de Mendel ficaram no esquecimento durante vários anos, isso aí a gente viu, né? Entre 1865 e 1900, tá? Ou seja, 35 anos, esses trabalhos ficaram meio que guardados porque a comunidade científica da época não entendeu o que o Mendel estava querendo explicar. Então a genética nasceu e ninguém se dava conta disso. Em 1900, três pesquisadores, tá? Eles, estudando de maneira independente, conseguiram elucidar aquilo que o Mendel ele estava querendo explicar 35 anos antes, tá? Para vocês terem ideia de o quanto o Mendel estava à frente do seu tempo no que diz respeito a essas descobertas, tá? Então, Mendel, só retomando um pouquinho da história dele, certo? Ele era um monge agostiniano do mosteiro de Brum, que hoje fica na cidade, que fica na cidade de Brum, na Austrália, certo? Ele apresentou o seu trabalho em 1865, mas a comunidade científica da época não deu muita importância aos seus trabalhos, porque ele trabalhava com ervilhas.
E aí, a comunidade esperava que ele fosse falar de fisiologia vegetal, de reprodução vegetal e tal, mas ele chegou falando um monte de características e traçando padrões matemáticos sobre as características e tudo mais. Então, ninguém da época é, conseguiu entender o que o Mendel ele estava querendo explicar. Então, a primeira lei, tá, que é a lei do trabalha com o monohibridismo, ou seja, uma única característica por vez, tá? É chamada de lei da segregação dos fatores ou a lei da pureza dos gametas, tá? Então, prestem atenção que o Mendel, ele em momento algum utilizou o termo gene, ele falava fatores. Hoje, nós utilizamos o termo gene, lei da segregação dos genes e tudo mais, porque esse termo já há algum tempo vem sendo utilizado. Ervilhas, por que cultivar? Certo? Então, a ervilha piso sativa, ela é fácil de cultivar, tem o ciclo reprodutivo curto, então isso quer dizer que você pode acompanhar várias gerações, tá, ao longo de sua vida. Muitas características visíveis a olho nu, ou seja, são plantas com características facilmente visualizáveis e de fácil autopolinização, tá? Os estames, bem como o estilete, que é a parte que compõe o ovário, ou pelo menos a entrada do ovário, eles são extremamente expostos e facilmente autopolinizáveis. Então, com isso, o Mendel ele tinha uma certa facilidade em realizar os processos de cruzamento, selecionando os indivíduos que ele queria cruzar e, de alguma forma, evidenciando se essa característica era dominante e recessiva, se predominava ou não, se características apareciam ou não apareciam. Então tá aí a anatomia da ervilha, especificamente. Desculpa estar chateando aqui, mas tem uns pedindo para se aceitar. Ah, estão pedindo? Não, isso não é chatear, não. Isso é avisar. Valeu, Zac. Obrigado. Arthur. Ralha saiu de novo. Acho que Ralha deve estar com problema de conexão. É isso mesmo, ela disse lá no grupo. É porque quando eu começo a transmitir tela, eu não fico vendo, não. Aí qualquer coisa, se alguém pedir, por favor, me informe, viu, Zac? Eu vou avisar, eu vou avisar. Ok, obrigado. Então, ó, em relação à anatomia da ervilha, certo? Por que que ela permite a autopolinização? Essa parte aqui chamada de pistilo faz parte do sistema reprodutor feminino. Aqui os estames fazem parte do sistema reprodutor masculino. Então é fácil demais, é só você pegar isso aqui, arrancar com uma pinçazinha e ficar depositando o grão de pólen aqui. Isso faz com que ocorra a autopolinização. Ou, se o Mendel quisesse realizar uma fecundação cruzada, onde ele tivesse o controle sobre o tipo de cruzamento que ele iria fazer, ele poderia fazer isso aqui, ó. Cortar os estames, certo? Que tem as anteras com os grãos de pólen, certo? E deixar só o estilete de uma planta. Aí da outra, o que é que ele faz? Ele pega o estame da outra planta e traz para cá para polinizar, ou seja, ele polinizou essa planta de cor púrpura com grãos de pólen de plantas com flor branca. E aí, a partir daí, a gente vai ter a descendência desse cruzamento através a observação, digamos assim, da descendência desse cruzamento através dos indivíduos que nascerem. Ele vai pegar as sementinhas lá da planta, tá? E vai plantar e observar que cor de flores irão produzir. E a partir daí determinar qual é o caráter dominante, qual é o caráter recessivo. Então, foi necessário muito estudo, muito empenho, foi necessário uma assim, uma sacada muito grande da parte do Mendel, tá? Em relação a esse padrão matemático relacionado aos cruzamentos em si. Então, tá aí as características genéticas das ervilhas, tá? Quais são as características e como essas características
elas são condicionadas, se são condicionadas por um gene dominante ou um gene recessivo, tá? Então aqui, ó, tá todas as formas dominantes e aqui nós temos todas as formas recessivas. Então, a forma da semente, a forma lisa é dominante em relação à forma rugosa, que é recessiva. Lembrando, sempre quando eu tiver um heterozigoto, que é aquele que tem o gene dominante e o recessivo, a característica que vai predominar é a característica do dominante, certo? Então, sempre que eu tiver heterozigoto, a característica que prevalece é a característica do dominante. Para a característica recessiva ela aparecer, é necessário que o indivíduo ele seja homozigoto recessivo. Olha só aqueles termozinhos das aulas anteriores, da aula passada em específico, que a gente passou para vocês e a gente começa a utilizar aqui. Então, se tem dois genes dominantes, lembrando, genes dominantes sempre serão evidenciados com letras maiúsculas. Genes recessivos sempre serão evidenciados com letras minúsculas. Se eu tenho duas letras maiúsculas, significa que esse indivíduo é um homozigoto dominante, ou seja, ele só tem genes dominantes. Se ele tem uma maiúscula e uma minúscula, ele é chamado de heterozigoto, ou seja, ele tem duas características genéticas, porém prevalecendo sempre a característica do gene dominante, tá? E se aí ele tem os dois genes recessivos, então são evidenciados por duas letras minúsculas, daí eu tenho o homozigoto recessivo. Da mesma forma, ó, a cor da semente pode ser amarela, Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, ou seja, o gene Vzão condiciona a cor amarela, Vzinho, Vzinho, tá? A cor verde. A cor da flor, Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, o gene Bzão condiciona a cor púrpura, que é uma cor mais avermelhada, tá? Enquanto que Bzinho, Bzinho condiciona a cor branca das flores. A forma da vagem, ela pode ser lisa, ou seja, ela pode ser inflada, como a gente chama, ou ela pode ser rugosa ou crinada, certo? Então, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, lisa. Rzinho, Rzinho vai ter a vagem rugosa. A cor da vagem, certo? Ela pode ser azão, azão ou azão, azinho, vai condicionar a vagem de cor verde. Ou pode ser azinho, azinho, condicionando vagem de cor amarela, tá? Em relação à posição da flor, eu tenho tesão, tesão ou tesão, tesinho, flor axial, que são aquelas que crescem a partir de ramos laterais, que são chamados de ramos axilares, tá? Ou ramos terminais, tá? Que são os ramos chamados de ramos apicais. Então, as flores elas podem estar nessa posição terminal, sendo assim condicionada por um par tesinho, tesinho, um homozigoto recessivo. E a altura da planta, tá? Então, se ela for Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, é uma planta alta. Se ela for Bzinho, Bzinho, é uma planta baixa. Então, as características recessivas, volto a dizer, e já tinha dito na aula da semana passada, as características recessivas, elas só conseguem ser evidenciadas caso eu tenha genes recessivos Professor, apenas. Oi? o senhor apertou para compartilhar a tela que a gente tá vendo nada. Vocês não estão vendo a minha tela, não? Não. Oxi, por isso que Não, a gente não tá vendo, não. A gente só tá escutando se falando. Gente, pelo amor de Deus. Desculpa. Eu tenho que falar que achar que eu só tava explicando as coisas, sem mostrar slide nem nada. Algo no livro, sabe? Pronto, agora tá aparecendo, né? Agora sim. Então vamos lá. Viajei bonito agora. Então a primeira lei de Mendel, que é o monohibridismo, como eu disse a vocês, certo? Então a ervilha é de fácil cultivo, o ciclo reprodutivo é curto, eu posso acompanhar várias gerações
tá? Em um curto período de tempo, produz muitas sementes, ou seja, deixa muitos descendentes, características visualizáveis a olho nu, ou seja, as características são muito expostas e é de fácil autopolinização. Então tá aqui, ó, mostrando a florzinha da ervilha, certo? E aí, aqui está o pistilo. Aqui está o pistilo e aqui estão os estames, tá? Aqui faz parte do sistema reprodutor feminino, o pistilo, e os estames do sistema reprodutor masculino. Então é só eu pegar os estames aqui, ó, na pontinha dos estames eu tenho os grãos de pólen e eu vou depositar o grão de pólen aqui, fiz a autopolinização. Então por isso que é fácil de fazer a autopolinização ou o cruzamento de plantas diferentes, como no caso aqui, ó. Então eu tenho aqui flor púrpura, certo? Flor branca. Aí o que é que o Mendel fazia? Cortava os estames da flor púrpura, com isso retirava todos os grãos de pólen, então não tinha condição nenhuma de ocorrer a autofecundação a partir daí, e ele retirava estames das flores brancas e trazia para cá, para polinizar, certo? Com o grão de pólen da flor de cor branca. E aí todo mundo nascia com flores de cor púrpura. Então, se eu cruzei uma flor púrpura com uma flor branca e nasceu todo mundo púrpuro, significa que a cor púrpura é uma cor que predominou, sendo assim uma característica dominante, certo? Daí eu estava explicando isso aqui, ó, a questão das características das ervilhas. Se eu tenho um indivíduo que seja Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, ele vai ter a forma da semente lisa, que é essa forma mais arredondada. E aí, se eu tenho o Rzinho, Rzinho, tá? Que é o homozigoto recessivo, eu tenho a ervilha rugosa. Se eu tenho Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, eu tenho a cor da semente amarela. Então, o gene Vzão condiciona a cor amarela. Para ser verde, ele precisa ser Vzinho, Vzinho. Do mesmo jeito, para ser branco, tem que ser a flor Bzinho, Bzinho. Se eu tiver Bzão, Bzinho ou Bzão, Bzão, eu tenho a cor púrpura, tá? E aí, ó, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, a vagem de forma lisa, Rzinho, Rzinho, vagem de forma rugosa. Aqui, Azão, Azão ou Azão, Azinho, a vagem de cor verde, Azinho, Azinho, vagem de cor amarela, tá? Em relação à posição da flor, Tesão, Tesão ou Tesão, Tezinho são flores axiais, ou seja, aquelas que vão estar saindo lateralmente em ramos, tá? Tezinho, Tezinho são flores terminais, aquelas que vão estar nas pontinhas dos ramos, tá? E a altura da planta, tá? Bezão, Bezão ou Bezão, Bezinho vão ser plantas altas, enquanto que Bezinho, Bezinho vão ser plantas baixas, ok? Então, tudo isso aí eu estava falando para vocês. Infelizmente, vocês não estavam vendo a tela, mas agora que estão vendo, eu acho que deu para dar uma sacada melhor. Tranquilo? Tá tranquilo aí, gente? Assim, Esse tá assim. Beleza, então, suave. Então tá aí, ó. Cor da semente. Vezão, vezão ou vezão, Professor, vezinho. Oi, meu amor. desculpa interromper, mas esse assunto está em que página do livro? Eita, eu estou sem meu livro físico aqui e para abrir o livro digital eu teria que fechar tudo. Mas aí eu posso colocar lá no grupo para vocês No depois. grupo, tá certo. Mas é relacionado à primeira lei de Mendel. Tá? Vê se tu acha Pronto, aí tá na certo, muito capinha. obrigada. Primeira lei de Mendel, já está livro 3. Eu acho que vai ser o terceiro capítulo. Parte de introdução à genética, tem alguma coisa assim. Tu tá com o livro em mãos? Tô. Pronto, abre aí no sumário, por favor. Biologia A, certo? Aí abre naquela partezinha que tem a capinha com os títulos dos conteúdos. Porque como eu não estou com o livro físico, a gente está agora com o livro digital, aí eu vou ter que abrir aqui e tal, e demora que só que é um PDF grandão, pesado, sabe? Achou?
Não, achei não. Oxe, em biologia A, meu anjo. Abre na primeira paginazinha que tem lá os títuloszinhos dos capítulos com as páginas e tudo mais. Vai ser a primeira página do Biologia A. Não é o livro 3, não? Livro 3, Biologia A. Aqui tá assistindo monológico. Sim. Ah, pronto. Ah, Achei. sim. Aí tem sistema imunológico, aí depois tem o quê? Aí depois sistema Em imunológico. colocar introdução à genética. Não, Introdução à não genética. achei, não. Ah, tá certo. Pronto. Aí a parte de introdução à genética. Aí depois tem o quê? O terceiro capítulo. Calma. Acho que é Variação das variações da lei de Mendel. heranças. Pronto. Variação da primeira lei. Então a gente já está Pronto. finalizando esse capítulo de introdução à genética, que é a primeira lei de Mendel, para poder trabalhar essas Uhum. variações. Certo? Certo. Tranquilinho? Obrigada. Beleza. Tranquilo. Então, ó, voltando aqui. Se eu tenho, ó, duas plantas que produzem sementes de cor amarela. Então, Vzão, Vzão. Elas são homozigóticas dominantes. E aí, lembra aquela historinha da produção de gametas? Aqui eu só tenho a possibilidade de produzir um tipo de gameta, que é o gameta Vzão. Aqui também, só tenho como produzir Vzão. E aí tem apenas indivíduos Vzão, Vzão, que se forem cruzados entre si, vão gerar linhagens, todas elas com plantas cujas sementes serão amarelas. Tá? Então, eu vou ter aí a manutenção do que nós chamamos de proporção gênica. Então, eu vou ter 100% de indivíduos Vzão, Vzão, que serão 100% de indivíduos amarelos. Do mesmo jeito, se eu pegar indivíduos puros para a cor verde, e não tem como não ser puro, porque verde é recessivo, né? Então tem que ser Vzinho, Vzinho. Se eu tiver Vzão, Vzinho, ele é amarelo, mas é amarelo heterozigoto. Aí o que vai acontecer? Eu só vou produzir um tipo de gameta também, que é o gameta Vzinho. Aqui eu também só produzo um tipo de gameta, que é o gameta Vzinho. E a interação entre eles vai gerar indivíduos Vzinho, Vzinho, que sempre serão da cor verde. Então, eu tenho 100% de indivíduos homozigoto recessivo e 100% de indivíduos de cor verde. Tá? Isso em relação ao genótipo e ao fenótipo. Porém, aí isso aqui é onde a gente vai começar a ver aquela historinha. E eu acho que eu falei para vocês a historinha da ovelha negra, não falei? Eu cheguei a falar para vocês na semana passada? Eu acho que não. Não? Não. Pronto, vou explicar para vocês. Por exemplo, até então, uma forma que tinha de se tentar compreender como que os cruzamentos se davam e as características apareciam era por meio de uma teoria chamada de teoria da mistura. Segundo a teoria da mistura, essa teoria veio antes do Mendel, tá? Os indivíduos, eles eram meio que uma mistura das características dos seus progenitores. Então é como se eu pegasse um homem muito alto, uma mulher baixa, os filhos vão nascer com estatura mediana. Um tom de pele mais escuro, um tom de pele mais claro, um tom de pele mediano. Isso é fácil de se compreender, é óbvio, mas é errado. Por quê? Se eu pegar uma ovelha branca com outra ovelha branca, todos os filhotes deveriam nascer brancos. Mas, eventualmente, poderia acontecer o cruzamento entre duas ovelhas brancas que já tiveram 2, 3, 4 filhotes brancos e o quinto filhote ele nascer com a pelagem preta. Até então, como não se sabia explicar, porque na teoria da mistura, como é que eu misturo branco com branco e sai preto? Não tem como. Então isso aí era tido como um mau presságio, aí um padre tinha que ir lá nessa fazenda para poder fazer um exorcismo e matava o animal, aquela coisa. Coitado do animal, né? Só porque o pessoal não entendia de genética, matavam o animal pensando que era, né, um sinal de alguma coisa ruim que ia acontecer. Mas enfim, olha só o que acontecia. Se eu pegar um indivíduo puro para a cor amarela, ele é Vzão, Vzão. Se eu pegar um indivíduo puro para a cor verde, ele é Vzinho, Vzinho. Daí, aqui eu só produzo gametas com o gene Vzão. Aqui eu só produzo gametas com o gene Vzinho. E o cruzamento deles vai dar indivíduos Vzão, Vzinho. Que, mesmo sendo amarelo, ele é portador do gene para que cor? Verde. Verde, porque ele é heterozigoto. Ele é portador de um gene recessivo.
Então, eu vou ter 100% de indivíduos aqui da cor amarela. Se a cor amarela predominou, significa que o amarelo é o caráter dominante, tá? É aí onde está. Eu vou pegar, ó, um indivíduo Vzão, Vzinho, que é amarelo, com outro indivíduo Vzão, Vzinho, que também é amarelo. E a partir daí, eu vou começar a fazer... Lembra que a gente fez um quadrinho? A gente preencheu aquele quadrinho na semana passada? Então tá aqui, ó. Aqui vem um gene Vzão, aqui vem um gene Vzinho. Aqui vem um gene Vzão, aqui vem um gene Vzinho. Tá? Aí, a interseção do primeiro com o primeiro vai dar Vzão, Vzão, que vai dar cor amarela. A interseção do primeiro com o segundo vai dar Vzão, Vzinho, continua sendo amarelo, porque tem o Vzão. Daí, a interseção do segundo com o primeiro daria Vzinho, Vzão, mas lembra que a gente tem que respeitar a ordem de dominância. Respeitando a ordem de dominância, gene dominante vem primeiro, então Vzão, Vzinho. E aí a interseção do segundo com o segundo, Vzinho, Vzinho. É aí onde entra a grande questão. Como que eu posso cruzar plantas que produzem sementes amarelas e desse cruzamento eu ter descendentes com a semente de cor verde? Tá? É a mesma coisa. Como cruzar duas ovelhas brancas e aí nascer uma ovelha negra a partir desse cruzamento? A explicação vai ser basicamente essa mesma aqui. Porque os indivíduos são heterozigotos. Então, apesar de ser amarelo, mas a semente é amarela, portadora para a cor verde. Aqui também eu tenho sementes amarelas, portadora para a cor verde. No final das contas, eu vou ter uma probabilidade de 1 em 4 para o aparecimento de indivíduos Vzinho, Vzinho, ou seja, indivíduos verdes. Então, essa proporção é de 25%. A mesma coisa, vamos imaginar aqui duas ovelhas. Uma ovelha branca aqui, certo? E outra ovelha branca aqui. Apesar de serem ovelhas brancas, elas seriam brancas, portadoras do gene para a cor preta. Então, a cor branca é dominante e a cor preta é recessiva. E aí, duas ovelhas brancas cruzariam, teria 75% de chance de nascer filhotes brancos. E aí, nascia 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhotes brancos, mas, de vez em quando, podia nascer uma ovelha de cor preta. E aí, o que acontecia? Isso era tido como um mau presságio, porque a teoria da mistura, que era a teoria que até então era difundida e a teoria que era mais creditada na época, ela não tinha como explicar como duas ovelhas brancas cruzadas geravam uma ovelha negra, certo? Deu para lembrar e deu para dar uma recapitulada e fixar um pouquinho essa questão desse cruzamento aqui, que a gente já havia feito na semana passada? Sim. Tranquilo? Beleza. Então tá aí, ó. Da mesma forma, a questão da forma da semente, ó. Rzinho, Rzinho, Rzão, Rzão. Aqui eu tenho sementes lisas, sementes rugosas. Quando eu cruzo o liso com o rugoso, sai todo mundo liso. Por quê? A característica dominante é a característica lisa. Mas se eu fizer o cruzamento desses indivíduos aqui, ó, ele é heterozigoto, vai ser Rzão, Rzinho. Daí eu vou ter a mesma coisa, ó. Rzão, 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 Rzinho. Aqui vai dar Rzão, Rzinho também. E aqui Rzinho, Rzinho. Então, eu vou ter 3/4 de indivíduos com a característica dominante. Isso me dá uma proporção de 75%. E eu vou ter 1/4 de indivíduos com a característica recessiva, ou seja, 25% de indivíduos com a semente rugosa. Então, a primeira lei de Mendel, e aí foi bom que deu tempo a gente finalizar legal aqui. A primeira lei de Mendel, ele diz assim, ó, as características dos indivíduos são condicionadas por pares de fatores, entre parênteses, genes. Volto a dizer que o Mendel, ele, em momento algum na sua vida, na sua história, ele citou o termo gene, tá? E aí esses fatores se separam durante a formação dos gametas. Então, a segregação, a separação dos genes, certo? Logicamente, esses genes estão nos cromossomos, tá? Indo apenas um fator para cada gameta, ou seja, cada gameta vai receber um cromossomo e cada cromossomo vai ser portador de um tipo de gene. De modo que cada gameta ele vai ser puro
para aquela característica, certo? Isso levando em consideração apenas o monohibridismo, tá? E aí seria a parte de exercícios que eu vou deixar lá na plataforma para vocês, certo? Então, fiquem de olho aí, certo? No AVA, tá? Deixa eu ativar aqui minha câmera. Então, fique de olho aí no AVA, certo? Que já vai ficar aberto algumas atividades para vocês. E também, eu acho que no controle acadêmico, logo, logo a gente também vai ter novidades aí de algumas atividades para vocês também no controle acadêmico. Beleza, beleza, belezinha? Gente, dúvidas em relação à primeira lei de Mendel? A primeira lei é muito fácil mesmo, tá? Sim, outra. E as atividades do livrinho de vocês também, certo? Vou dar uma olhada aqui no meu livro digital. Quais são as páginas relacionadas a esse capítulo, a esse conteúdo. E aí vou passar para vocês que vocês façam e a gente desenrola aquela maneirinha lá de mandar para mim, tirando foto e tudo mais. Beleza? Beleza? Tranquilo? Tudo certinho? Então, aguardem lá novidades no grupo, certo? Eu sempre vou estar colocando as informações por lá, porque aí todos vão ter acesso a essa informação, ok? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Feliz dia do biólogo, né, Atrasado, professor? né? Que foi ontem. Muito obrigado. Atrasado. Obrigado, minha flor. Então, Beijo. por hoje nós vamos ficando por aqui. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira. Valeu vocês. Tchau, professor. Tchau, Tchau. meu anjo. Tchau para todo mundo.